Segunda, relativos à remuneração de trabalhador avulso ou CI que preste serviços à empresa ou equiparado, após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data da prestação de serviço pelo segurado, ou, redação de 2020. Terceira, relativos à contribuição, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância ao disposto em lei. Redação de 2020. Parágrafo 4º. A extemporaneidade de que trata o parágrafo 3º acima poderá ser desconsiderada depois de decorrido o prazo de 1 ano, contado da data de inserção das informações relativas a vínculos e remunerações, conforme critérios definidos pelo INSS. Redação de 2020. Parágrafo 5º. Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderá reduzir ou ampliar os prazos que caracterizam uma informação extemporânea e o prazo do parágrafo 4º, do prazo de 1 ano para se desconsiderar a extemporaneidade da informação. Redação de 2020. Parágrafo 6º. O INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, GFIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada e para o recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério estabelecido em lei. Redação de 2020. Parágrafo 7º. Para os fins de que trata os parágrafos 2º, só muda ou adiciona dados no CNIS se apresentar documentos que comprovem a veracidade da informação. A 6º, dos prazos para a extemporaneidade, o INSS e a data prévia adotarão as providências necessárias para que as informações constantes do CNIS sujeitas à comprovação sejam identificadas e destacadas dos demais registros. Parágrafo 8º. Para o exercício de suas competências, o INSS terá acesso às informações do segurado relativas aos períodos em que tenha sido registrada deficiência leve, moderada ou grave, identificada em decorrência de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, para fins de reconhecimento e manutenção de direitos. Redação de 2020. Parágrafo 9º. Constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para fins de verificação das situações previstas neste regulamento que impactem no reconhecimento de direitos e na concessão e no pagamento de benefícios pelo RGPS. 2020. Parágrafo 10. O empregado com contrato de trabalho intermitente terá identificação específica em instrumento de prestação de informações à Previdência Social, de forma a permitir a identificação dos períodos de prestação serviços e dos períodos de inatividade. 2020. Parágrafo 11. A partir da obrigatoriedade do uso do E-Social, ou do sistema que venha a substituí-lo, será observado, para o segurado, 2020. Empregado e empregado doméstico, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social equivalerão às anotações relativas ao contrato de trabalho, definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, que serão incorporados ao CNIS e à Carteira de Trabalho Digital, 2020. Segunda, trabalhador avulso, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações relativas ao registro e às remunerações do trabalhador avulso portuário, e aquelas relativas ao trabalhador avulso não portuário, que serão incorporados ao CNIS, 2020. Terceira, CI que preste serviços conforme o disposto no parágrafo 20 do artigo 216, na hipótese de o CI prestar serviço a outro CI equiparado à empresa, ou a produtor rural pessoa física, ou a missão diplomática e repartição consular, a ele pode deduzir 45% da remuneração, limitado a 9% do SC. Os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração na forma prevista no parágrafo 21, dos comprovantes da remuneração do CI pela empresa que o contratou, do artigo 216, que serão incorporados ao CNIS, e, 2020. Quarta, CI que preste serviços à empresa ou equiparado a partir de abril de 2003, conforme o disposto no artigo 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, os registros eletrônicos gerados pelo E-Social substituirão as informações prestadas sobre os valores da remuneração e do desconto feito a título de contribuição previdenciária, conforme previsto no inciso 12 do caput do artigo 216, dos comprovantes das contri do CI que presta serviço à empresa, que serão incorporados ao CNIS. Parágrafo 12.
Os recolhimentos efetuados na época apropriada constantes do CNIS serão reconhecidos automaticamente, observados a contribuição mínima mensal e o disposto no artigo 19-I, que diz, a partir de 13 de novembro de 2019 só valerá contrição sobre o valor mínimo do ISC ou mais, da complementação, utilização e agrupamento de várias atividades para completar o mínimo do ISC, dispensada a comprovação do exercício da atividade. 2020. Artigo 19-E. Para fins de benefícios de que trata este regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante a apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído RPPS. Artigo 19-B. Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que tiver sido prestada a atividade. Redação de 2020. Parágrafo 1º. Além dos dados constantes do CNIS, observada a forma de filiação do trabalhador ao RGPS, os seguintes documentos serão considerados para fins de comprovação do tempo de contribuição de que trata o caput, desde que contemporâneos aos fatos a serem comprovados. 2020. I. Carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social. 2020. Segunda. Contrato individual de trabalho. Terceira, contrato de trabalho por pequeno prazo, na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 14A da Lei nº 5.889, de 1973, que fala do trabalhador rural contratado por não mais de 2 meses, 2020. Quarta, carteira de férias, 2020. V. Carteira sanitária, 2020. Sexta, caderneta de matrícula, 2020. Sétima, caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensões, 2020. Oitava, caderneta de inscrição pessoal visada, 2020. A. Pela Capitania dos Portos, 2020. B. Pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, ou, 2020. C. Pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, 2020. Nona, declaração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, 2020. X. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada de documento que prove o exercício da atividade, 2020. 11. Contrato social, acompanhado de seu distrato, e, quando for o caso, ata de Assembleia Geral e Registro de Empresário, 2020. 12. Certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra que agrupe trabalhadores avulsos, 2020. 13. Extrato de recolhimento do FGTS, e, 2020. 14. Recibos de pagamento. 2020. Parágrafo 2º. Os documentos necessários à atualização do CNIS e à análise de requerimentos de benefícios e serviços poderão ser apresentados em cópias simples, em meio físico ou eletrônico, dispensada a sua autenticação, exceto nas hipóteses em que haja previsão legal expressa e de dúvida fundada quanto à autenticidade ou à integridade do documento, ressalvada a possibilidade de o INSS exigir, a qualquer tempo, os documentos originais para fins do disposto no artigo 179, do Sistema Permanente de Fiscalização do INSS para evitar fraudes ou erros, garantida a ampla defesa, situação em que o responsável pela apresentação das cópias ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. 2020. Parágrafo 3º. Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para a comprovação de atividade, vínculo ou remunerações, estes poderão ser corroborados por pesquisa, na forma prevista no parágrafo 5º, logo a seguir, ou justificação administrativa, conforme o caso.
Parágrafo 5º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS as informações e os registros de que dispuser, relativamente assegurado a seu serviço e previamente identificado, para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS e para inclusão, exclusão, ratificação ou retificação das informações constantes do CNIS, conforme critérios definidos pelo INSS, independentemente de requerimento de benefício. 2020. Parágrafo 4º. Na falta de documento contemporâneo, podem ser aceitos declaração do empregador ou de seu preposto, atestado de empresa ainda existente ou certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput, desde que extraídos de registros existentes, que serão confirmados pelo INSS através da pesquisa do parágrafo 5º anterior, exceto se fornecidas por órgão público, nesse caso não precisa da pesquisa. 2020. Parágrafo 6º. Somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. 2020. Parágrafo 7º. Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia os acertos de 2020. E, inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da Guia da Previdência Social ou do documento que venha a substituí-la, 2020. Segunda, transferência de contribuição com identificador de pessoa jurídica ou equiparada para o CNIS, e, 2020. Terceira, inclusão da contribuição liquidada por meio de parcelamento, 2020.